No estudo da acústica, uma harmônica de uma onda sonora corresponde à frequência específica de vibração que tem a propriedade de causar o fenômeno da ressonância. Assim, o conjunto de todos os modos de oscilação possíveis é chamado de série harmônica. Para estudarmos detalhadamente os harmônicos, deveremos dividi-los em duas partes, cordas vibrantes e tubos sonoros. Hoje, nosso grupo falará da primeira parte dessa matéria, as cordas vibrantes. Bom, para iniciar a falar sobre cordas vibrantes, é importante relembrar o conceito de ondas estacionárias, também chamadas de modo estacionário de vibração, que basicamente ocorre quando ondas idênticas se sobrepõem em um mesmo meio, propagando-se em sentidos opostos, e os pontos desse meio entram em um estado de vibração no qual não há propagação de energia através dele. Deste modo, a onda resultante terá comprimento de onda igual ao das ondas interferentes, com amplitude igual ao dobro das ondas componentes e velocidade de propagação nula. Cordas vibrantes. Agora que demos uma pequena relembrada nesse conceito anterior, podemos afirmar que as cordas vibrantes correspondem a fios flexíveis e tensionados em seus extremos, utilizados em instrumentos musicais como violão, guitarra, violino, cavaquinho, banjo e etc. Dessa maneira, elas podem vibrar estacionariamente de diversos modos, dependendo de sua frequência. Esses modos de vibração são chamados de harmônicos da corda. Como demonstrado nas imagens, os harmônicos surgem sobre cordas tensas sob ação de forças tensoras de intensidade T, com massa m, comprimento L e densidade linear de massa μ, formando a fórmula μ é igual m sobre L. Ondas periódicas. As ondas periódicas são originadas por fontes que executam oscilações periódicas, ou seja, são repetidas em intervalos de tempos iguais. Sendo assim, podemos dizer que a propagação de uma onda periódica em um meio homogêneo e isótropo é um movimento uniforme, com a onda se propagando com velocidade constante v, tal que v é igual a ΔS sobre ΔT. Observe na figura as características de uma onda transversal se propagando numa corda, com velocidade v. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. O período é o intervalo de tempo que cada ponto homogêneo da onda execute uma oscilação completa, ou percorra um comprimento de onda. Frequência é o número de oscilações completas que cada ponto homogêneo da onda executa na unidade de tempo. Observando as informações citadas, é possível notar que o intervalo de tempo, ΔT, que corresponde a um período t, a onda percorre uma distância ΔS, que corresponde ao comprimento de onda lambda. Então, podemos concluir que V é igual a ΔS sobre ΔT, que é o mesmo que V igual a lambda sobre T, onde T é igual a 1 sobre F, que substituindo na fórmula fica V igual a lambda sobre 1 sobre F. E simplificando isso, temos por fim que V é igual a lambda vezes F, a equação fundamental da ondulatória. Nessa equação, nós temos o V, que é a velocidade de propagação da onda na corda, o lambda, que é o comprimento de onda, e o F, que é a frequência de oscilação da onda na corda. Fórmula de Taylor para cordas vibrantes. Pode-se provar que, para a propagação de um pulso transversal ou de uma onda periódica transversal numa corda, a velocidade com que uma onda periódica se propaga depende da densidade linear de massa da corda e da intensidade de força tensora a que ela está sujeita. A relação entre essas grandezas foi provada matematicamente pelo britânico Brooke Taylor, onde você pode determinar a velocidade de propagação de uma onda numa corda utilizando apenas a equação conhecida como fórmula de Taylor, expressa a seguir. Na fórmula, temos o V, que é a velocidade de propagação da onda na corda, o T, que é a força de tração que estica a corda, e um símbolo que é a densidade linear de massa da corda. E a equação se dá em V, que é igual à raiz quadrada de T sobre a densidade linear de massa da corda. Modos de vibração harmônico em cordas vibrantes. Voltando agora a falar dos harmônicos, se considerarmos uma corda em comprimento L fixa em seus extremos, produzindo-se uma perturbação em qualquer ponto dela, essa perturbação propaga-se até cada extremidade, refletindo-se e retornando em sentido contrário, formando ondas estacionárias com nós, pontos que não vibraram, e ventres, distância entre dois nós que chamamos de fuso, onde todos os pontos estão em movimento vibratório. As figuras a seguir mostram os diversos modos de vibração numa mesma corda, que tem no mesmo meio e a mesma velocidade, onde a estacionária de frequência mais baixa é chamada de frequência fundamental. Ela corresponde a uma onda estacionária com um único ventre, o harmônico fundamental ou o primeiro harmônico. As demais frequências naturais são chamadas de sobretons ou harmônicos superiores, pois as frequências subsequentes são múltiplos inteiros da frequência fundamental.
Primeiro harmônico ou frequência, som, fundamental, F1, 2 nós e um fuso, F1 igual a V sobre 2L. Segundo harmônico, 3 nós e 2 fusos, F2 igual a 2V sobre 2L. Terceiro harmônico, 4 nós e 3 fusos, F3 igual a 3B sobre 2L. Quarto harmônico, Fn é igual a NV sobre 2L. Desta maneira, observem que existe uma relação simples entre o comprimento L da corda e o comprimento de onda lambda da onda estacionária de frequência Fn que nela se estabelece. Além disso, na equação de Taylor, para o quenésimo harmônico, teremos que V igual a raiz de T sobre μ, que, substituído em Fn, é igual a N vezes V sobre 2L, nos fornecendo então Fn é igual a N sobre 2L vezes raiz quadrada de T sobre μ. N é o número de harmônicos. N é igual a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. L é o comprimento da corda. μ é a densidade linear da massa da corda. E T é a força que traciona, estica o fio ou corda. Levando essa fórmula para o cotidiano, as cordas de um violão, por exemplo, são dedilhadas com polegar, indicador, médio e anelar da mão direita. E para variar o comprimento da corda L, o músico coloca os dedos da mão esquerda fazendo pressão no espaço entre os trastes, produzindo assim as diversas notas musicais. Para variar a densidade linear μ, o músico muda de uma corda para outra, e para afinar o instrumento ele varia a força de tração girando as cravelhas ou tarraxas, roscas para essa finalidade. Variando dessa maneira essas três grandezas, o músico obtém as várias notas musicais, harmônios, frequências. E agora veremos 2 vídeos que demonstram na prática algumas cordas vibrantes das quais falamos. Temos aqui um oscilador para corda vibrante, ou gerador de onda estacionária, alimentado por uma fonte de 12 volts, bivolt, sistema de controle, o mecanismo que gera a onda, a corda, o segundo apoio e a massa. Então podemos controlar, no caso aqui agora ele está com meio comprimento de onda, aumentando a velocidade. Temos um comprimento de onda. Um comprimento de onda e meio. Utiliza um sistema de excêntrico para gerar a onda. Chave liga e desliga. Tudo fabricado em aço e alumínio. É recomendado na mesa utilizar uma dessas garras plásticas para fixar ele. O equipamento todo pesa 500 gramas, muito prático, e tem longa vida útil. Excelente para a aula sobre ondulatória, terceiro ano. Neste vídeo, vamos fazer um experimento para estudar a propagação de ondas a partir de uma corda tensionada em um violão. Começaremos afinando o violão, aumentando ou diminuindo a tensão aplicada nas cordas, girando as tarraxas ou cravelhas. Se alteramos a tensão, alteramos também a velocidade v de propagação da onda, que é igual à raiz quadrada da divisão da tensão T pela densidade linear μ. A densidade linear μ de uma corda é igual à sua massa dividida pelo seu comprimento. Como no violão todas as cordas têm o mesmo tamanho, quanto mais grossa e pesada for a corda, maior a sua densidade linear, menor a velocidade e, portanto, menor a frequência, pois a frequência f é diretamente proporcional à velocidade v.
por isso que as cordas mais grossas são mais graves e as mais finas mais agudas. E, porque a tensão é diretamente proporcional à velocidade e à frequência, quanto mais esticada a corda estiver, mais agudo será o seu som. Podemos observar também uma onda em uma corda gerada a partir de um pulso que se propaga em ambas as direções. Ao encontrar os pontos de fixação das cordas, os pulsos são refletidos com sua fase invertida e, ao se encontrarem, os pulsos são somados, gerando uma onda estacionária.